Quantas vezes você já olhou para o céu numa noite estrelada e ficou sem palavras? A imensidão, o brilho, o silêncio que fala mais alto que qualquer voz humana. Tudo isso é a grandeza de Deus se manifestando diante dos nossos olhos. E sabe o que é mais incrível? Mesmo sendo tão grande, tão poderoso, tão glorioso, Ele ainda olha para mim e para você com amor de Pai. É sobre isso que vamos falar hoje. É sobre esse Deus que o Salmo 8 exalta. O Deus que criou os céus e a terra e que ao mesmo tempo se importa com os mínimos detalhes da sua vida. É com você que estou falando, irmão. Talvez hoje você esteja cansado, sobrecarregado ou até sem forças para continuar. Talvez olhe para os seus problemas e ache que são gigantes demais. Mas se eu te disser que existe um Deus ainda maior, que nada, absolutamente nada, é maior do que o Senhor que sustenta o universo. Davi, ao escrever o Salmo 8, começou declarando: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Ele não começou reclamando, não começou falando de problemas, ele começou exaltando-o, porque quando você reconhece quem é o seu Deus, até os seus problemas começam a parecer pequenos. E olha só, irmão ou irmã, esse é o segredo. Quanto mais você medita na grandeza de Deus, menos espaço sobra para o medo. É por isso que eu quero que você permaneça comigo até o fim desse vídeo, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar direto ao seu coração. Aqui, no canal Jornada de Oração e Fé, nós estamos juntos para crescer na fé, para nos apoiar e para lembrar uns aos outros que o nosso Deus é muito maior do que qualquer dificuldade. E antes de seguirmos, eu quero te pedir algo muito importante. Se essa palavra já está falando com você, não deixe de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com pelo menos 7 pessoas. Sabe por quê? Porque quando você compartilha a palavra, você se torna instrumento de Deus para alcançar outras vidas. Talvez aquela pessoa que você enviar esteja precisando exatamente dessa mensagem hoje e pode ser a resposta da oração dela. Então seja canal de bênção. Comenta aqui embaixo. Amém. Deus é grande, para eu saber que você está firme comigo nessa jornada de fé. Sabe, irmão, às vezes a gente esquece de parar e contemplar o corre-corre do dia, as preocupações, as contas, as notícias ruins. Tudo isso rouba nossa atenção, mas o Salmo 8 nos convida a levantar os olhos e enxergar além. Davi, quando escreveu essas palavras, provavelmente estava olhando para o céu estrelado das noites de Israel. Ele via a grandeza da criação e reconhecia: isso tudo tem um Criador, e esse Criador é o meu Deus. Você já parou para pensar no detalhe de cada coisa que Deus fez? O sol que nasce todo dia, sem falhar, a lua que ilumina, a noite, a chuva que cai e faz a terra florescer, o ar que você respira sem nem perceber. Tudo isso é cuidado dele. E ainda assim, no meio dessa criação perfeita e gigantesca, ele olha para mim e para você com amor pessoal. Isso não é maravilhoso? Deus não se esqueceu de você. Ele não se perdeu nos detalhes. Pelo contrário, Ele sabe o seu nome, sabe o que você sente agora. Sabe até aquelas lágrimas que você chorou em silêncio e ninguém mais viu. A Bíblia diz que Ele guarda cada lágrima em um odre, ou seja, Ele valoriza cada detalhe da sua vida. O Criador do céu e da terra se importa com você. Eu sei que às vezes o coração aperta e a gente se pergunta: será que Deus me ouve mesmo? Será que Ele me vê? E é exatamente aí que o Salmo 8 responde: sim, Ele é grande, majestoso, incomparável, mas justamente por ser tão grande, Ele pode cuidar de tudo. Nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. Então, irmão, se hoje você entrou nesse vídeo cansado, se perguntando se Deus ainda se lembra de você, deixa eu te garantir uma coisa: Ele lembra sim. E mais, Ele te trouxe aqui porque queria falar com você. Não foi por acaso que você clicou nesse vídeo. Deus está dizendo: filho, filha, eu sou grande e é do meu tamanho que virá a solução para a sua vida. Irmão, irmã, existe um versículo dentro do Salmo 8 que sempre mexe profundamente comigo. E eu tenho certeza que vai tocar também o seu coração. Davi, olhando para a grandeza do céu, declarou: que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o ouvisetes? Pense nisso por um instante. O rei Davi, mesmo sendo homem de guerra, de vitórias e de conquistas, se sentia pequeno diante do tamanho de Deus. Ele olhava para o céu estrelado e percebia o quanto somos frágeis, limitados, passageiros.
E ainda assim, a resposta de Deus sempre foi: eu me importo com você. Agora deixa eu falar direto com você. É com você que estou falando, irmão, irmã. Talvez você já tenha se perguntado muitas vezes: será que ele me enxerga no meio de tanta gente, de tanta dor, de tantos problemas acontecendo ao mesmo tempo? Eu sei que o coração humano é cheio dessas dúvidas, porque eu também já tive as minhas. Ele se lembra sim, ele olha para você, e mais, ele visita você. E sabe o que isso significa? Que mesmo diante de bilhões de pessoas neste mundo, Deus escolhe olhar para você de maneira única, como se você fosse filho único. Ele conhece as suas dores, os seus segredos mais íntimos, aquelas lágrimas que ninguém mais viu. A Bíblia diz que o Senhor recolhe cada lágrima em um odre. Ou seja, nenhuma dor sua é desperdiçada. Nenhum suspiro do seu coração passa despercebido. Muitas vezes, quando olhamos para os nossos erros, para as falhas do passado, pensamos: Deus não pode se importar comigo, eu não sou digno. Mas eu quero que você saiba de uma coisa muito importante agora. A misericórdia dele é muito maior do que as suas falhas. O amor de Deus não se baseia no que você fez de certo ou errado, mas no sacrifício de Jesus. Ele olha para você com olhos de pai, cheio do amor, cheio de graça, cheio de paciência. Não desista, irmão. Não desista, irmã. Eu sei que a caminhada às vezes parece pesada, que os problemas parecem montanhas intransponíveis, mas lembra do que estamos aprendendo com esse salmo? Se o nosso Deus é grande, a ponto de sustentar todo o universo com a palma da mão, será que ele não teria poder para sustentar você também? Se ele governa sobre estrelas, luas e oceanos, será que não teria poder para governar sobre a sua vida? É justamente por isso que eu quero que você receba essa palavra com fé. Você está sendo sustentado por um Deus que nunca falha. E é neste momento que eu quero te convidar para parar tudo o que está fazendo, respirar fundo e abrir o coração. Porque nós vamos falar diretamente com esse Deus que é grande, mas que também é tão próximo. Então vamos orar. Pai querido e amado, nós nos colocamos agora diante de Ti. Reconhecemos a Tua grandeza. Reconhecemos que Tu és o Criador de todas as coisas e ao mesmo tempo reconhecemos que Tu tens cuidado de nós de forma tão pessoal. Senhor, obrigado, porque mesmo diante da imensidão do universo, Tu decides olhar para nós, pequenos e frágeis. Eu oro agora por este irmão, por esta irmã que está me ouvindo. Tu conheces cada detalhe da vida deles, cada ferida, cada peso, cada dúvida. Senhor, visita o coração deles neste momento. Onde há medo, traz paz. Onde há tristeza, derrama alegria. Onde há cansaço, renova as forças. Que eles sintam agora mesmo, Espírito Santo, o Teu abraço, a Tua presença, o Teu cuidado. Eu declaro em nome de Jesus que nenhuma palavra que foi dita aqui vai se perder. Eu creio que este irmão e esta irmã não estão sozinhos, porque Tu, o Deus, estás presente em cada respiração, em cada passo, em cada detalhe. Obrigado, Senhor, porque Tu és grande, mas ainda assim escolhes ser íntimo. Obrigado porque, mesmo sendo majestoso, escolhas morar dentro de nós pelo Teu Espírito. Nós entregamos este momento a Ti. Amém. Agora respira fundo, irmão. O Espírito Santo está agindo e eu tenho certeza, você não vai terminar este vídeo do mesmo jeito que começou. Irmão, irmã, depois de orarmos juntos, eu quero que você continue refletindo sobre algo muito importante que o Salmo 8 nos ensina. Quando Davi olha para o céu e reconhece a grandeza de Deus, ele também entende o valor que o próprio Deus dá ao ser humano. O texto diz que o Senhor nos fez um pouco menores do que os anjos e nos coroou de glória e de honra. Você consegue imaginar isso? O mesmo Deus que criou o universo decidiu dar ao homem e à mulher uma posição de honra, colocando-os como administradores da criação. Isso significa que você não é obra do acaso, não é resultado da sorte, e muito menos um detalhe perdido em meio a bilhões de pessoas. Você é parte do plano de Deus, criado com propósito, chamado para viver algo maior. É com você que estou falando, irmão. Você tem valor. Talvez as pessoas não reconheçam, talvez já tenham te desprezado, talvez já tenham dito que você não é capaz, que não vai conseguir, que não serve para nada. Mas quem tem a última palavra sobre você é o Senhor. E Ele diz: você é meu filho, minha filha amada, e eu te dei valor e propósito. Quantas vezes você mesmo já diminuiu o seu valor, achando que não é importante? Mas o Salmo 8 mostra o contrário.
Diante de um universo gigantesco, Deus olha para você como algo precioso. Isso deve encher o nosso coração de gratidão e de coragem, porque se o Criador nos deu honra, quem pode tirar isso de nós? Irmão, irmã, eu sei que a vida muitas vezes tenta nos convencer de que não somos nada. Os problemas, as dificuldades, as comparações, tudo isso tenta roubar nossa identidade. Mas hoje o Espírito Santo quer relembrar você de quem você é em Deus. Amado, honrado e escolhido. Não deixe que nenhuma mentira contrária a isso domine o seu coração. Quando Davi fala desse valor que o Senhor nos deu, ele não está apenas descrevendo um sentimento bonito, mas uma verdade espiritual. Você foi criado para refletir a glória de Deus. É por isso que mesmo em meio às dores e fraquezas, você ainda carrega a marca do Criador dentro de si. Receba essa palavra hoje. Você tem valor porque Deus te deu valor. Irmão, irmã, quanto mais eu medito nesse Salmo 8, mais percebo como ele nos ensina a olhar para Deus com gratidão. Porque a vida nos acostuma a enxergar só o que falta, só o que dói, só os desafios. Mas quando Davi escreveu este salmo, ele não estava focado no que não tinha. Ele estava maravilhado com o que já havia. A criação, a obra perfeita de Deus, a grandeza que estava diante dos seus olhos. É com você que estou falando agora, irmão. Talvez você esteja tão acostumado a olhar para os problemas que esqueceu de perceber as bênçãos. Quantas vezes você acordou de manhã e nem sequer agradeceu a Deus pelo fôlego de vida? Quantas vezes Deus te livrou de situações que você nem ficou sabendo porque Ele agiu em silêncio? Quantas portas foram abertas sem que você entendesse o processo? A gratidão abre os nossos olhos para enxergar o quanto Deus é grande e presente. E deixa eu te dizer algo. Quando você escolhe ser grato, você abre espaço para que mais da presença de Deus encha sua vida. A murmuração fecha portas, mas a gratidão abre. É como se a gratidão fosse uma chave espiritual que nos aproxima do coração de Deus. É por isso que hoje eu quero te incentivar a olhar menos para o que falta e mais para o que já foi dado. Não desista, irmão. Eu sei que existem dificuldades reais, que existem lágrimas, que há dores escondidas, mas também existem motivos reais para agradecer. Está respirando, está ouvindo esta mensagem. Isso já é prova de que Deus ainda tem planos para você. Ele não desistiu de você, Ele não te abandonou. Pelo contrário, Ele está te sustentando a cada dia. E é nesse ponto que eu quero que você comece a transformar a sua visão. Quando olhar para o céu, lembre-se, o mesmo Deus que criou estrelas e planetas decidiu criar você e ainda escolheu te amar de forma incondicional. Se isso não é motivo para gratidão, eu não sei o que mais poderia ser. Então, irmão, irmã, faça um compromisso hoje, antes de dormir e ao acordar, separe alguns segundos só para agradecer. Não importa se as coisas ainda não estão do jeito que você queria. Agradeça pelo que já é real, porque esse é o combustível da fé. Comenta aqui embaixo: glória a Deus pela minha vida, para declarar gratidão e testemunhar que você crê que Deus ainda tem coisas grandes para fazer em você. Irmão, irmã, quando a gente olha para o Salmo 8, uma verdade salta aos nossos olhos. A grandeza de Deus não é apenas algo distante, inalcançável. Não é só sobre Ele ser Criador do universo, mas também sobre Ele ser Senhor da nossa vida. Davi não apenas admirava a beleza dos céus, ele enxergava no brilho das estrelas um Deus que governa com perfeição. É como se cada palavra desse salmo nos lembrasse que, se Ele tem poder para sustentar tudo, então certamente tem poder para sustentar você. É com você que estou falando, irmão. Quantas vezes você se pega preocupado, ansioso, tentando entender como vai resolver os problemas? Quantas noites sem dormir, a mente cheia de pensamentos, como se o peso do mundo estivesse sobre os seus ombros? Eu sei como isso é real. Nós já passamos por momentos assim. Mas sabe o que esse salmo nos ensina? Que não somos nós que carregamos o mundo, é Deus. Não somos nós que temos que ter todas as respostas. É Ele quem já conhece o fim, desde o começo. É um desafio diário. E não é apenas acreditar que Ele existe, mas descansar, entregar, colocar nas mãos dele aquilo que foge do nosso controle. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse momento, olhando para situações que parecem maiores do que você. Mas eu quero te lembrar de algo. Se Deus mantém o sol e a lua nos seus lugares todos os dias, se Ele organiza o ciclo da vida com perfeição, será que Ele não seria capaz de cuidar de cada detalhe da sua vida? Muitas vezes o nosso coração é impaciente.
Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, e quando não vemos nada acontecendo, começamos a duvidar. Mas a fé é justamente esse ato de confiar quando não há evidências. É acreditar que o silêncio de Deus não significa ausência, mas preparo. Enquanto você chora, Ele recolhe cada lágrima. Enquanto você ora, Ele já está alinhando coisas que você ainda nem pode ver. Talvez você esteja vivendo um tempo de ansiedade, com pensamentos que não param. Talvez você esteja preocupado com a sua família, com as finanças, com a saúde, mas a palavra de Deus diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não é sobre carregar sozinho. Não é sobre resolver tudo na força do braço. É sobre confiar que existe um Pai no céu que se importa, que cuida, que vela por você noite e dia. Pare agora por um instante e olhe para trás. Lembre-se de quantas vezes você achou que não teria saída, e Deus abriu uma porta. Lembre-se das vezes em que pensou que não teria forças, e mesmo assim conseguiu seguir em frente. Olhe para os livramentos que talvez você nem percebeu, mas que foram a mão de Deus te guardando. Se Ele foi fiel antes, Ele continuará sendo fiel agora. O caráter de Deus não muda. Por isso, não desista, irmão. Não desista, irmã. Eu sei que às vezes parece que a luta não tem fim, mas a fidelidade do Senhor é eterna. Confiar não é fácil, mas é o melhor caminho. É descansar sabendo que mesmo quando você não entende, Ele entende. Mesmo quando você não vê, Ele vê. Mesmo quando você não consegue, Ele pode. Hoje, o Espírito Santo está te chamando para descansar. Não tente controlar aquilo que não está nas suas mãos. Entregue, confie e espere, porque o mesmo Deus que criou os céus e a terra está cuidando da sua vida com amor e perfeição. Irmão, irmã, até aqui já vimos como o Salmo 8 nos leva a reconhecer a grandeza de Deus e também o valor que Ele nos dá. Agora eu quero que você reflita comigo sobre algo muito especial. Se Deus é tão grande e majestoso, por que será que Ele escolhe se relacionar conosco de forma tão próxima? É com você que estou falando. Deus poderia ser apenas o Criador distante, que fez o universo e deixou tudo funcionar sozinho. Mas não, Ele escolheu estar perto. Ele escolheu se revelar, escolheu nos ouvir, escolheu caminhar conosco todos os dias. Esse é o maior sinal de amor que você poderia receber. O Senhor, que não precisa de nada, ainda assim, escolhe amar você. E é aqui que entra a beleza da oração. Orar é falar com esse Deus grandioso, mas que também é Pai. É abrir o coração, diante dele, contar o que sentimos, expor as nossas dores, as nossas alegrias e até as nossas falhas. E sabe o que é mais lindo? Ele não despreza nenhuma palavra que sai do nosso coração sincero. Quantas vezes você já sentiu que não tinha mais ninguém para conversar? Que ninguém entenderia o que você estava passando? Pois saiba que Deus entende. Pai que nunca abandona. O Senhor que sempre tem tempo para ouvir a sua voz. Irmão, irmã, se você se sente sozinho, não se engane, a presença de Deus é real. Está aí agora mesmo. Quando você ora, você se conecta com o Criador dos céus e da terra. Não existe privilégio maior do que esse. E é exatamente por isso que eu quero que, na próxima parte, nós nos unamos novamente em oração. Porque a oração não é apenas palavras, é encontro, é transformação. É o lugar onde a nossa fraqueza encontra a força de Deus. Irmão, irmã, até aqui temos falado da grandeza de Deus, do valor que Ele nos dá e da importância de confiar nele. Mas agora eu quero que você prepare o seu coração, porque vamos entrar em um momento de oração. É hora de abrir sua alma, de entregar tudo o que você carrega e receber a presença de Deus de forma poderosa. É com você que estou falando, irmão. Não importa o que você tem passado, não importa o tamanho da sua dor ou das suas preocupações. Deus ainda é grande, Ele ainda vê você, Ele ainda se importa. E é exatamente isso que vamos declarar agora. Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós nos colocamos diante de Ti agora com humildade e fé. Pai, sabemos que nada escapa do Teu olhar, que todas as coisas estão nas Tuas mãos e que nenhum detalhe da nossa vida é pequeno demais para Ti. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha neste momento consolar, fortalecer e renovar o coração deste irmão e desta irmã que está me ouvindo. Pai amado, eu clamo por libertação das ansiedades, das preocupações e do medo que insiste em ocupar o coração. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, invada cada pensamento, cada sentimento, cada canto da mente e do corpo. Que a presença do Senhor seja real,
palpável e transformadora agora mesmo. Senhor, dá discernimento para cada decisão, sabedoria para cada passo, força para cada luta. Protege-os de todo mal, guarda sua mente e o seu coração, e coloca ao redor deles pessoas e circunstâncias que edificam, que abençoam e que conduzem à tua vontade. Pai, manifesta o teu poder na vida deles. Abre portas que pareciam fechadas, realiza milagres que ninguém pode explicar e surpreenda-os com a tua bondade. Nós declaramos em nome de Jesus que tu és grande, que o teu amor é infinito e que este irmão e esta irmã são profundamente amados por ti. Que a fé deles seja fortalecida, que a esperança floresça e que a alegria do Senhor se torne a força diária deles. Amém. Respire fundo agora, irmão, irmã. Sinta essa oração entrando dentro do seu coração. Deus está agindo, e mesmo que você não veja imediatamente, Ele já está preparando vitórias, livramentos e bênçãos para a sua vida. Irmão, irmã, agora que já tivemos 2 momentos de oração, quero que você reflita sobre o quanto é importante manter a conexão com Deus diariamente. O Salmo 8 nos lembra da grandeza do Senhor, mas também nos ensina sobre o valor de permanecermos firmes na fé e na gratidão, independentemente das circunstâncias. É com você que estou falando, irmão. Muitas vezes a vida nos empurra para o desânimo, para o medo, para a dúvida. Mas assim como Davi nos ensinou, é na contemplação da grandeza de Deus que encontramos força. Quando olhamos para o céu, para a criação, para o cuidado que Ele tem conosco, percebemos que nenhum problema é maior do que aquele que nos sustenta. Você precisa entender que a fé é uma escolha diária. É escolher acreditar que Deus está no controle, mesmo quando não vemos a solução. É confiar que Ele sabe o que faz, mesmo quando os nossos planos falham. E essa confiança transforma o nosso coração, nos dá paz, esperança e coragem para continuar. Lembre-se, Deus te vê. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Ele sabe o que você sente, Ele sabe os seus sonhos, Ele sabe as suas dores, e o melhor de tudo, Ele age a favor daqueles que o amam e confiam nele. Por isso, não permita que o desânimo domine você. Mantenha o seu olhar firme no Senhor e naquilo que Ele já fez por você até agora. Eu sei que talvez você esteja cansado, talvez você esteja lutando sozinho em silêncio, mas saiba que você não está sozinho. Ele não vai falhar, Ele não vai desistir de você no próximo momento. Vamos juntos orar novamente, entregando ao Senhor tudo aquilo que ainda pesa no seu coração e pedindo que Ele continue a manifestar a sua grandeza na sua vida. Irmão, irmã, chegamos à última parte desta jornada de reflexão sobre o Salmo 8. Olhando para tudo que vimos, fica claro, o nosso Deus é grande, poderoso, majestoso, e ainda assim escolhe se importar profundamente com cada um de nós. Ele não nos criou apenas para existir, mas para sermos amados, valorizados e cheios do propósito dele. É com você que estou falando, irmão. Não desista, mesmo que a caminhada tenha sido difícil, mesmo que os problemas pareçam maiores do que você consegue suportar. Ele conhece cada lágrima, cada oração secreta que você fez. Ele é fiel para cumprir todas as promessas em sua vida. E agora, mais uma vez, vamos nos unir em oração. Prepare o seu coração, porque este é o momento de entregar tudo nas mãos do Senhor. Então vamos orar. Pai amado, Senhor Todo-Poderoso, nós chegamos diante de Ti neste momento com humildade e fé. Obrigado, Senhor, porque mesmo sendo grande, Tu escolhes estar perto de nós, nos ouvir, nos abençoar e nos proteger. Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo continue a renovar a força deste irmão e desta irmã que estão me ouvindo. Senhor, alivia toda a ansiedade, remove todo o medo, toda a dúvida e toda a tristeza. Que a Tua paz e a Tua alegria encha o coração deles. Confiando plenamente em Ti, Senhor, manifesta a Tua grandeza na vida deles. Abre portas que pareciam fechadas, transforma situações impossíveis em vitórias e mostra que nada é impossível para Ti. Nós declaramos em nome de Jesus que este irmão e esta irmã são profundamente amados, protegidos e guiados por Ti. Que a presença de Deus seja constante, em cada decisão e em cada momento. Que a glória do Senhor se revele em suas vidas de forma extraordinária. Amém, irmão e irmã. Agora respire fundo e sinta essa oração preenchendo o seu coração. Deus está com você e Ele já começou a agir na sua vida. E antes de encerrar, eu quero te pedir algo importante. Se essa mensagem falou com o seu coração, curta o vídeo,
Se inscreva no canal Jornada de Oração e Fé e compartilhe com pelo menos 7 pessoas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus tem poder, e ao compartilhar, você se torna instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Quem sabe essa mensagem chegue exatamente na pessoa que precisava ouvir hoje e transforme a vida dela. Comente aqui embaixo. Glória a Deus! Se você acredita que Ele é grande e que a sua presença vai continuar agindo na sua vida, e lembre-se, não importa o tamanho da dificuldade, nosso Deus é sempre maior.